Diógenes Laércios. Vida e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Livro 1, Capítulo 2. Solon. Solon, filho de Ezecestides, nasceu em Salamina. Sua primeira realização foi a Lei da Libertação, por ele introduzida em Atenas com a finalidade de resgatar pessoas e bens. Com efeito, os homens tomavam dinheiro emprestado mediante garantia de suas próprias pessoas, e muitas foram forçados pela pobreza a tornar-se servos. Ele foi o primeiro a renunciar ao seu direito a uma dívida de 7 talentos, cujo credor era seu pai, e a encorajar outros a seguir-lhe o exemplo. Essa lei chamou-se Lei da Libertação, por razões óbvias. Em seguida, Solon empreendeu a estruturação do resto de suas leis, cuja enumeração consumiria muito tempo, e inscreveu-as em tábuas giratórias. Seu maior serviço foi a libertação de sua terra natal, Salamina, reivindicada por Mégara e Atenas. Após numerosas derrotas, Atenas promulgou um decreto punindo com a morte qualquer pessoa que propusesse o reinício da guerra salamínia. Fingindo loucura, Solon correu em direção à Ágora com uma guirlanda em sua cabeça. Lá, mandou um arauto ler seu poema sobre Salamina para os atenienses ouvirem, fazendo-os ficarem furiosos. E eles renovaram a guerra contra os megáricos e, graças a Solon, saíram vitoriosos. Os versos elegíacos que mais inflamaram os atenienses foram os seguintes: "Ah, se eu mudasse de pátria e fosse um folegândrio ou cinicida em vez de ateniense, logo se difundiria essa fama entre os homens. Os atenienses, embora sendo áticos, abandonaram Salamina." E estes outros: "Marchemos para Salamina e combatamos pela ilha desejada, a fim de apagar a dura vergonha." Ele também persuadiu os atenienses a conquistar o Chersonesus Trácio, para evitar que atribuíssem a conquista de Salamina somente à força e não ao direito. Solon mandou abrir algumas sepulturas e mostrou que os mortos estavam enterrados com a face voltada para o leste, de conformidade com os costumes atenienses quanto aos funerais. Ele mostrou também que as próprias sepulturas estavam cavadas em direção do leste e que as inscrições gravadas nelas qualificavam os mortos por seus demos, maneira característica dos atenienses. Alguns autores afirmaram que depois do verso de Homero no catálogo das naus, Aias de Salamina guiava 12 naus, ele inseriu o seguinte verso de sua autoria: "E as levou até onde estavam as falanges atenienses." Daí em diante, o povo ateniense passou a dar-lhe atenção e até queria tê-lo à frente do governo da cidade como tirano. Solon, entretanto, recusou-se e, percebendo antecipadamente os desígnios de seu parente Pisístratos, como diz Sosícrates, fez o possível para obstá-los. Ele correu para a assembleia armado com lança e escudo e alertou os cidadãos reunidos para os desígnios de Pisístratos, mas não se limitou a isso, declarando-se pronto a auxiliá-los e pronunciando as seguintes palavras: "Homens de Atenas, sou mais sábio
que alguns de vós, e mais corajoso que outros, mais sábio que os incapazes de discernir a trama de Pisístratos, e mais corajoso que aqueles que, embora percebam, guardam silêncio por temor. Os membros do conselho, por seu turno, adeptos do partido de Pisístratos, afirmaram que ele era louco. Diante disso, Solon recitou os seguintes versos: um breve lapso de tempo mostrará minha loucura aos cidadãos, mostrá-la juntamente com a verdade. Os versos elegíacos em que ele predisse a tirania de Pisístratos são os seguintes: a nuvem leva a força da neve e do granizo, o fulge do relâmpago é seguido pelo trovão. De grandes homens vem a ruína da cidade, o povo incauto cai na servidão, submisso a um homem só. Quando Pisístratos já detinha o poder, Solon, incapaz de convencer o povo, depôs as suas armas em frente ao quartel dos generais e disse: minha pátria, prestei-te serviço com palavras e atos. Em seguida, viajou para o Egito e para Chipre, e de lá foi ao encontro de Croesus em seu reino. Lá o rei perguntou-lhe: quem é feliz em tua opinião? Solon respondeu: Telos de Atenas e Cleobes de Biton, e outros muitos falados. Conta-se que Croesus, suntuosamente vestido, sentou-se em seu trono e perguntou a Solon se alguma vez tinha visto qualquer coisa mais bela. Solon respondeu: galos, fazões e pavões, pois eles brilham com as cores naturais, miríades de vezes mais belas. Partindo de lá, ele foi viver na Cilícia e fundou uma cidade chamada Solói, por causa de seu nome. Nela, Solon instalou uns poucos atenienses que, com o decurso do tempo, corromperam a pureza do dialeto ático e por isso dizia-se que cometiam solicismos. Nota-se que os habitantes dessa cidade chamavam-se solenses, enquanto os habitantes de Solói em Chipre chamavam-se sólios. Ao saber, naquela época, Pisístratos já governava como tirano. Ele escreveu os versos seguintes e os enviou aos atenienses: se sofrestes amargamento por causa do vosso mau caráter, não deveis imputar esse destino aos deuses, pois vós mesmos apoiastes inimigos e os engrandecestes. Por isso suportais a dura escravidão. Cada um de vós segue as pegadas da raposa e, no entanto, em conjunto tendes a mente insensata. Estais atentos às falas e às palavras suaves de um adulador e não tendes a mínima preocupação com os seus atos. Ele escreveu esses versos. Após a ida de Solon para o exílio, Pisístratos escreveu-lhe uma carta nos seguintes termos: Pisístratos a Solon. Não fui o único heleno a instaurar a tirania, nem na qualidade de descendente de Codros careço de qualificações para isso. Logo, retomo os privilégios que os atenienses juraram conferir a Codros e a sua família, embora mais tarde tenham faltado ao juramento. Em tudo mais, não cometi ofensa alguma contra os deuses e os homens. Meu governo inspira-se constantemente nas leis que deste aos atenienses, e eles são governados melhor do que seriam sob uma democracia. De fato, não permito a cidadão algum exorbitar de seus direitos, e embora seja um tirano, não usurpo para mim mesmo qualquer participação em prerrogativas
e honrarias. Desfruto somente de privilégios explicitamente pertencentes aos reis de antigamente. Cada cidadão paga um dízimo do valor de seus bens, não a mim, mas a um fundo destinado a cobrir as despesas com os sacrifícios públicos e quaisquer outros encargos do Estado ou os gastos com alguma guerra em que nos envolvamos. Não te recrimino porque revelaste meus desígnios. Agistes por lealdade para com a cidade, e não por inimizade a mim. E mais ainda, por ignorância quanto ao tipo de governo que eu iria instituir. Se soubesses, talvez te mostrasses tolerante comigo e não terias ido para o exílio. Sendo assim, volta à pátria, confiando em minha palavra, embora não jurada, de que Solon não sofrerá qualquer mal por obra de Pisístratos. Fica sabendo que nenhum dos meus outros inimigos tampouco sofreu. Se preferires ser um dos meus amigos, estarás entre os primeiros cidadãos, pois não vejo em ti vestígios de traição e nada que provoque desconfiança. Se quiseres viver em Atenas em outras condições, terás a minha permissão. Não te mantenhas afastado de tua pátria por minha causa. Pisístrato escreveu essa carta. Solon disse que o limite da vida humana é de 70 anos. Parece que ele elaborou algumas leis admiráveis. Por exemplo, se alguém se negasse a sustentar seus pais, seria privado dos direitos cívicos. Além disso, aplicava-se penalidade semelhante a quem dilapidasse seu patrimônio. E não ter uma ocupação definida era um crime, pelo qual qualquer pessoa, querendo, podia levar o ocioso a prestar contas de sua vida. Lísias, entretanto, atribui essa lei a Drácon e a Solon outra, privando quem quer que houvesse prostituído do direito de ocupar a tribuna na Assembleia. Ele reduziu as honrarias concedidas aos atletas participantes de competições, fixando a recompensa para um vencedor nos Jogos Olímpicos em 500 dracmas, nos Jogos Istmicos em 100 dracmas e analogamente em outros casos. Era moralmente pernicioso, dizia Solon, aumentar as recompensas desses vencedores, e tal procedimento somente se justificava em relação aos mortos no campo de batalha, cujos filhos deviam também ser mantidos e educados pelo Estado. Em decorrência dessa lei, muitos cidadãos esforçaram-se por comportar-se como soldados valorosos em batalha, como Políxenos, Sinégeros, Calímacos e todos os combatentes em maratona, ou então Harmônicos e Aristógiton e Miltíades e mais dezenas de milhares. Por outro lado, os atletas, quando se exercitam, são muito dispendiosos e, quando vencem, são prejudiciais e recebem coroas por vitórias contra a pátria e não contra os adversários, quando envelhecem, segundo Eurípides. Desfazem-se como seus mantos que perderam a trama. Solon discerniu essas circunstâncias e os tratou parcimoniosamente. É excelente também o dispositivo legal segundo o qual o guardião de um órfão não podia casar com a mãe de seu tutelado e o herdeiro subsequente na sucessão. Em caso de morte dos órfãos, devia considerar-se impedido de ser guardião dos mesmos. Além disso, nenhum gravador de sinetes tinha permissão para reter uma impressão do anel que houvesse vendido, e a penalidade para quem privasse de sua visão uma pessoa que tivesse um único olho era a perda dos 2 olhos do agressor. Não era permitida a retirada de um depósito
a não ser pelo próprio depositante, sob pena de morte. Mais ainda, o magistrado que fosse encontrado em estado de embriaguez estaria sujeito à pena de morte. Solon também estipulou que os recitais públicos dos poemas homéricos teriam de obedecer a uma ordem predeterminada, de tal maneira que o segundo rapsodo tinha de começar no ponto em que o primeiro se detivesse. Por isso, segundo as palavras de Dióquidas, no 5º livro de sua História Megárica, a contribuição de Solon foi mais importante que a de Pisístratos para preservar a clareza dos poemas de Homero. O trecho mais recitado de Homero era o que começava com as palavras: em seguida, os habitantes de Atenas. Solon foi o primeiro a chamar o 30º dia do mês de Velho e Novo e a instituir reuniões em caráter privado dos 9 arcontes, segundo Apolodoros, no 2º livro de sua obra sobre os legisladores. Quando começou a guerra civil, ele não aderiu aos habitantes da cidade, nem aos da planície, nem aos da costa. São dele as palavras: a fala é o espelho dos atos, e outras significando que o mais forte e mais capaz é rei. Solon comparou as leis a teias de aranha, que se mantêm intactas quando qualquer objeto leve e flexível cai nelas, enquanto qualquer coisa maior as rompe e vai adiante. Ele qualificou o segredo de selo da palavra. Solon costumava dizer que as pessoas influentes, junto aos tiranos, se assemelhavam aos pequenos seixos usados para calcular, pois da mesma forma que cada seixo representava ora um número grande, ora um pequeno, os tiranos tratavam cada pessoa à sua volta, às vezes como importante e famosa, e às vezes como insignificante. Quando lhe perguntaram por que ele não elaborara lei alguma contra o parricídio, o sábio respondeu: porque espero que ela seja desnecessária. Em resposta a uma pergunta sobre a maneira mais eficaz de diminuir o crime, ele disse: isso ocorrerá se eles causarem tanto ressentimento nas pessoas que não são vítimas dos mesmos, quanto nas que são. Acrescentando: a riqueza gera saciedade e a saciedade gera insolência. Solon propôs aos atenienses a adoção do mês lunar e proibiu Tespes de encenar tragédias, alegando que a ficção é inútil. Por isso, quando Pisístratos apareceu com ferimentos que ele próprio se infligira, Solon disse: trata-se de uma consequência da encenação de tragédias. Seus conselhos aos homens, segundo Apolodoros, em sua obra Das Seitas Filosóficas, eram os seguintes: confiai mais nas nobreza de caráter que nos juramentos. Nunca mintais. Tende em vista objetivos dignos. Não sejais precipitados ao fazer amigos, mas, uma vez feitos, não os deixeis. Aprendei a obedecer antes de comandar. Tomai as melhores decisões e não as mais agradáveis. Fazei da razão o vosso guia. Não convivais com os maus. Honrai os deuses e reverenciai os pais. Dizia-se que ele criticara o dístico de Minermos. Sem moléstias e sem cuidados opressivos, leve à morte aos 70 anos, replicando da seguinte maneira: mas se quiseres dar-me ouvido, apaga esse verso. Não me invejes se minha ponderação é melhor que a tua. Muda-o. Legi Ástades e canta assim: leve-me aos 80 anos. Dos poemas convivais mais cantados, atribui-se o seguinte a Solon:
Observa cada homem e vê se, ocultando o ódio em seu coração, ele fala com amável contenção, e sua língua ressoa com palavras dúplices vinda do negro coração. Evidentemente, ele escreveu as leis, discursos, exortações a si mesmo, elegias, especialmente sobre Salamina e sobre a Constituição ateniense, totalizando 5.000 versos, além de poemas, jâmbicos e épodos. Há em sua estátua a seguinte inscrição: esta Salamina, que pôs fim à injusta violência dos medos, gerou Solon, legislador sagrado. De acordo com Sosícrates, Solon estava no apogeu aproximadamente na 46ª Olimpíada, em cujo terceiro ano ele foi arconte em Atenas, e nessa época elaborou as suas leis. Solon morreu em Chipre, aos 80 anos de idade. Suas últimas vontades, ditadas aos parentes, foram as seguintes: deviam espalhar seus ossos para Salamina e, quando estivessem reduzidos a cinzas, espalhá-las sobre o solo. Pois Socrátinos fala dizer em sua peça Os Queirions: moro nesta ilha, como dizem os homens, disseminado por toda a cidade de Aias. Há uma composição nossa entre os epigramas em todos os metros já mencionados, onde falo de todos os mortos ilustres em todos os metros e ritmos, em epigramas e peças líricas, nos seguintes termos: em terra estrangeira, o fogo de Chipre consumiu o corpo de Solon. Salamina tem os seus ossos reduzidos a pó, mas um carro célere levou-lhe a alma aos céus. Ele criou boas leis, peso levíssimo para os cidadãos. Atribui-se a Solon a máxima: nada em excesso. De acordo com Dioscorides, em seus comentários, quando ele estava chorando a perda de seus filhos, de quem nada mais se conhece, e alguém lhe disse: não adianta, sua resposta foi: choro precisamente porque não adianta. Conservar-se as seguintes cartas de Solon. Solon a Periandros: comunicas-me que muitas pessoas estão tramando contra ti. Não deves perder tempo se queres livrar-te de todas elas. Um conspirador contra ti pode surgir de uma direção totalmente inesperada. Por exemplo, alguém que teme por tua segurança pessoal ou que te despreza, pois não há homem algum que não tenha receios de ti. Quem descobrisse que não alimenta suspeitas conquistaria a gratidão da cidade. A melhor atitude seria renunciar ao poder para afastar a causa do temor. Entretanto, se queres a qualquer preço continuar sendo tirano, faze o possível para tornar tuas tropas mercenárias mais poderosas que as forças da cidade. Assim ninguém te será hostil e não terás de eliminar pessoa alguma. Solon a Epimenides: nem as minhas leis deviam ajudar os atenienses, nem tu ajudaste a tua cidade purificando-a. Com efeito, a religião e a legislação não bastam por si mesmas para beneficiar as cidades. Esse objetivo somente pode ser atingido por quem conduz constantemente a multidão em qualquer direção desejada. Sendo assim, se tu vai bem, a religião e a legislação podem ser úteis, mas se tudo vai mal, de nada valem. Minhas leis e dispositivos não são melhores. Os homens que os desprezaram prejudicaram o Estado, não conseguindo impedir a tirania de Pisístratos. E quando os alertei, não acreditaram em mim. Ele obteve mais apoio adulando os cidadãos do que eu, dizendo-lhes a verdade.
Depus minhas armas em frente ao quartel dos generais e disse ao povo que eu era mais sábio que aqueles que não perceberam que o objetivo de Pisístrato era a tirania, e mais corajoso que os que se abstiveram de oferecer-lhe resistência. Entretanto, o povo denunciou Solon como louco. Afinal, testemunhei. Estou pronto a defender-te, minha pátria, com palavras e atos. Porém, alguns de meus concidadãos consideraram-me louco. Por isso, afastar-me-ei deles como o único adversário de Pisístratos. Eles, se quiserem, podem passar a ser seus guarda-costas. Deves saber, companheiro, que ele alimentava a ambição desenfreada de tornar-se um tirano. A princípio, Pisístratos era um líder popular. Em seguida, feriu-se a si mesmo e apareceu diante do tribunal de Eliaia, gritando que aqueles ferimentos lhe haviam sido infligidos por seus inimigos e pedindo uma guarda de 400 jovens. O povo, sem o me ouvir, concedeu-lhe os homens armados com suas clavas. Depois disso, ele destruiu a democracia. Foram inúteis meus esforços para livrar os atenienses pobres de sua servidão, porquanto agora todos são escravos de apenas um senhor, Pisístratos. Solon a Pisístratos. Confio em que nenhum mal sofrerei de ti, pois antes de te tornares tirano, eu era teu amigo, e agora não tenho qualquer divergência contigo, além daquelas de cada ateniense contrário à tirania. Se é melhor para eles ser governado por um único homem, ou viver numa democracia, cada um de nós deve decidir por si mesmo, usando o seu próprio discernimento. Admito que és o melhor de todos os tiranos, porém vejo que não ficaria bem para mim retornar a Atenas. Cedei igualdade de direitos políticos aos atenienses e me recusei a tornar-me tirano quando tive a oportunidade. Agora, não seria digno de mim retornar e endossar tua conduta. Solon a Croesus. Admiro-te por tuas gentilezas para comigo, por Atenas, se não tivesse ansioso antes de tudo por viver numa democracia, eu teria preferido residir em teu palácio em vez de morar em Atenas, onde o Pisístrato exerce violentamente a tirania. Entretanto, parece-me muito mais agradável viver num lugar onde há justiça e igualdade para todos. Seja como for, irei até onde estás, pois anseio ansioso por ser teu hóspede.